Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, que a última notícia vai te surpreender. A primeira notícia que trazemos hoje envolve uma movimentação frustrada do Vasco no mercado de transferência. O clube esteve muito próximo de fechar com o zagueiro Adrielson, jogador que estava no Lyon, da França, que para muitos seria uma solução para a defesa vascaína. No entanto, por questões de tempo e acerto, o negócio acabou não se concretizando, e o defensor optou por retornar ao Botafogo, seu antigo clube no Brasil. O fim da janela de transferências limitou as possibilidades do Vasco de contratar reforços para o setor defensivo, e agora o clube precisa olhar para outras opções disponíveis no mercado, principalmente jogadores que estão sem contrato. Adrielson é um nome conhecido no futebol brasileiro, especialmente pela sua passagem de sucesso no Botafogo, onde se destacou pela consistência defensiva e pela habilidade no jogo aéreo. Sua ida para o Lyon foi vista como um grande passo na carreira do atleta, que buscava se firmar no futebol europeu. No entanto, a adaptação no futebol francês não foi tão fácil quanto o esperado, e ele acabou ficando sem espaço no time principal. Isso abriu uma janela de oportunidade para o Vasco, que buscava um zagueiro com experiência e qualidade técnica para reforçar sua defesa, especialmente com a necessidade de equilibrar o time na reta final do Brasileirão. Nos bastidores, a diretoria do Vasco tentou de todas as formas trazer Adrielson de volta ao Brasil. O clube fez contato com o Lyon e estava disposto a negociar os termos de um empréstimo ou até mesmo de uma compra definitiva. No entanto, o tempo foi o maior inimigo dessa negociação. A janela de transferências do futebol brasileiro fechou antes que o contrato fosse oficialmente registrado, e sem a documentação necessária, o negócio não pôde ser finalizado. Isso causou frustração entre os torcedores vascaínos, que esperavam uma solução rápida para os problemas defensivos do time. Agora, o Vasco se vê em uma situação delicada. Sem poder contratar jogadores que estejam sob contrato com outros clubes, a única opção restante é buscar no mercado atletas que estejam livres, ou seja, sem vínculos contratuais. Esse cenário limita bastante as opções, já que os melhores jogadores normalmente já estão empregados por clubes, especialmente nesta fase do campeonato. Mesmo assim, a diretoria vascaína segue trabalhando intensamente nos bastidores para encontrar uma solução que ajude a equipe a se fortalecer e a brigar pelas posições mais altas na tabela. É importante destacar que o Vasco não está sozinho nessa busca. Outros clubes da Série A também estão de olho no mercado, tentando encontrar jogadores sem contrato que possam agregar qualidade aos seus elencos. A competição por esses atletas é acirrada, e o Vasco precisa agir com rapidez e estratégia para não perder as oportunidades que aparecerem. A defesa vascaína, que já vinha sendo alvo de críticas ao longo da temporada, continua sendo um ponto de atenção para o técnico e para a torcida. A chegada de Adrielson poderia ter sido um grande reforço, mas agora o clube precisa pensar em alternativas viáveis. O desafio será encontrar um nome de peso que possa chegar e resolver de imediato, algo que neste momento parece cada vez mais complicado. E falando em desempenho de ex-jogadores do Vasco, vamos agora para a segunda notícia, que traz um destaque positivo de um atleta que brilhou em São Januário e agora está fazendo história no futebol europeu. Vamos falar sobre Andrei Santos e sua grande fase no Strasbourg. Andrei Santos, jovem volante revelado pelo Vasco da Gama, está vivendo uma fase esplêndida no futebol europeu, mais especificamente no Strasbourg, da França. O jogador, que deixou saudades em São Januário, vem se destacando de maneira surpreendente no campeonato francês, a Ligue 1, onde tem sido peça fundamental para sua equipe. Desde que chegou ao Strasbourg, Andrei tem mostrado uma maturidade impressionante para sua idade, combinada com um excelente desempenho técnico e tático dentro de campo. Nos últimos 2 jogos, Andrei foi o centro das atenções. O volante balançou as redes 2 vezes, demonstrando uma capacidade ofensiva que muitos talvez não esperassem dele. No último confronto contra o Lyon, Andrei não só marcou um dos gols, como também participou ativamente da construção das jogadas ofensivas de sua equipe.
com passes precisos e uma visão de jogo privilegiada. Foram 3 passes decisivos, além de um papel defensivo importante, mostrando que o jogador é completo, capaz de atuar em diferentes áreas do campo. Essa evolução de Andrei no futebol europeu não chega a ser uma surpresa para quem acompanhou sua trajetória no Vasco. Desde muito jovem, o volante já mostrava potencial para brilhar em grandes palcos. Suas atuações no Cruz Maltino foram fundamentais para o time em várias ocasiões, especialmente na temporada de 2022, quando o clube passou por momentos difíceis na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo em meio às dificuldades, Andrei foi um dos destaques, e suas performances chamaram a atenção de clubes europeus, culminando em sua transferência para o Chelsea e posteriormente para o Strasbourg, por meio de um empréstimo. A adaptação rápida de Andrei ao futebol francês reflete não apenas seu talento natural, mas também sua determinação e comprometimento em evoluir como jogador. Em entrevistas recentes, o volante destacou o quanto tem aprendido com o estilo de jogo europeu, que é mais intenso e taticamente exigente do que o futebol brasileiro. No Strasbourg, Andrei encontrou um ambiente propício para o seu desenvolvimento, e a equipe técnica tem lhe dado bastante liberdade para explorar seu potencial, tanto na defesa quanto no ataque. O impacto de Andrei no Strasbourg também é sentido pelos torcedores do Vasco. Continuam a acompanhar de perto a carreira do jogador. Muitos cruzmaltinos lamentam a saída precoce do volante, mas ao mesmo tempo se orgulham de ver um atleta formado em São Januário brilhar em uma das principais ligas da Europa. Sua trajetória serve como inspiração para muitos jovens jogadores que sonham em seguir seus passos, e também como um lembrete da importância da base do Vasco, e continua a revelar grandes talentos para o futebol mundial. Além dos gols e das assistências, o que mais impressiona no desempenho de Andrei Santos é sua consistência. Ele tem se mostrado um jogador confiável em todas as partidas, mantendo um nível alto de atuação independentemente do adversário. Isso é algo que o diferencia de muitos jogadores jovens, que às vezes oscilam em suas performances. Andrei, por outro lado, parece estar cada vez mais confortável em sua nova equipe e disposto a assumir responsabilidades dentro de campo, que é um grande mérito para alguém da sua idade. E essa trajetória promissora de Andrei Santos no futebol europeu ainda tem muito a crescer. As expectativas são de que o volante continue evoluindo e, quem sabe, atraia a atenção de outros grandes clubes da Europa em um futuro próximo. Seu desempenho no Strasbourg já despertou olhares atentos, e se continuar nessa crescente, ele poderá se tornar um dos grandes volantes brasileiros a atuar no velho continente. Agora, mudando um pouco de foco, mas ainda falando de momentos importantes para o Vasco, vamos falar de um retorno que gera grandes expectativas. Jair, uma das peças fundamentais do meio-campo vascaíno, voltou a treinar com bola e traz esperanças de reforço ao time na luta por uma boa posição no Brasileirão. Vamos conferir. O retorno de Jair aos treinos com bola trouxe uma onda de otimismo ao Vasco e sua torcida. Após um período afastado devido a uma lesão, o volante volta a ser uma esperança de qualidade e equilíbrio no meio-campo do Gigante da Colina, especialmente em um momento crucial da temporada. Sob o comando do técnico Rafael Paiva, o Vasco tem mostrado evolução em seu desempenho, e a recuperação de Jair pode ser o reforço necessário para consolidar essa trajetória ascendente na disputa do Campeonato Brasileiro. Jair, que chegou ao Vasco com grandes expectativas após boas passagens por outros clubes brasileiros, logo se tornou um dos principais jogadores do elenco. Seu estilo de jogo, marcado pela intensidade na marcação, inteligência tática e capacidade de construção de jogadas, fez dele uma peça fundamental para o time. No entanto, as seguidas lesões acabaram interrompendo sua sequência de jogos, deixando uma lacuna importante no meio-campo cruzmaltino. Agora, com a volta aos treinos com bola, o volante ensaia um retorno que pode ser decisivo para a reta final do Brasileirão. Nos vídeos divulgados pelo próprio jogador nas redes sociais, Jair aparece treinando com bola, o que indica um progresso considerável em sua recuperação. Ainda que ele não esteja participando das atividades coletivas com o restante do elenco, o simples fato de voltar a trabalhar com bola é um avanço significativo. Isso sinaliza que, em breve, ele poderá estar à disposição do técnico Rafael Paiva para as próximas partidas. Com a crescente competitividade do campeonato,
ter um jogador do calibre de Jair pode fazer toda a diferença para o Vasco. A ausência de Jair foi sentida em diversos momentos ao longo da temporada. Mesmo com a evolução recente do time, o meio-campo do Vasco careceu em vários jogos de um jogador com sua capacidade de controlar o ritmo da partida e organizar a equipe de maneira mais eficiente. Jair é um volante que não apenas protege bem a defesa, mas também sabe sair para o jogo com qualidade, contribuindo tanto na fase defensiva quanto ofensiva. Sua visão de jogo e precisão nos passes são atributos que podem elevar o nível de performance do time, especialmente nas transições rápidas, que tem sido uma marca do trabalho de Rafael Paiva. Outro aspecto importante do retorno de Jair é sua liderança dentro de campo. Mesmo fora dos gramados, o volante sempre se mostrou um dos líderes do elenco, incentivando os companheiros e servindo de exemplo com sua dedicação e profissionalismo. Agora, com a possibilidade de voltar a atuar, sua presença será ainda mais significativa. Não apenas pela qualidade técnica, mas também pelo impacto psicológico que um jogador com sua experiência pode ter sobre o restante do grupo. A expectativa é que Jair possa voltar aos gramados em breve, o que geraria um grande reforço para a equipe, que busca se consolidar na parte superior da tabela e brigar por uma vaga nas competições internacionais. O meio-campo do Vasco, que já vem mostrando sinais de melhora, terá muito a ganhar com o retorno de Jair. Pode ser o jogador que faltava para dar equilíbrio e consistência ao setor. Rafael Paiva, que já elogiou o volante em diversas ocasiões, deve estar ansioso para contar com o jogador o quanto antes. Com Jair em campo, o Vasco ganha uma nova dinâmica, tornando-se uma equipe ainda mais competitiva e difícil de ser batida. E para a torcida, ver um dos seus principais jogadores voltar de lesão é sempre motivo de celebração e expectativa por melhores resultados. Agora, a grande pergunta é: quando Jair estará 100% pronto para voltar a atuar? Enquanto o retorno total não acontece, o Vasco segue se preparando para os desafios que estão por vir no Brasileirão, mas com a esperança renovada de contar com um de seus pilares. A recuperação do volante pode ser o impulso necessário para que o time continue subindo na tabela e lute por objetivos ainda maiores na competição. E aí, galera, depois dessas 3 notícias importantes, queremos saber a opinião de vocês. O que acharam da negociação frustrada com Adrielson? Vocês acreditam que o Vasco ainda conseguirá encontrar um zagueiro à altura para fortalecer a defesa? Sobre o Andrei Santos, o que acham do sucesso dele na Europa? Vocês gostariam de vê-lo de volta ao Vasco no futuro? E claro, o retorno do Jair. Como vocês veem a importância dele para o meio-campo do Vasco? Acham que ele será decisivo nessa reta final de temporada? Não deixem de comentar suas opiniões. A participação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. E não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele like para continuar recebendo as melhores notícias do nosso gigante da colina. Vamos juntos, torcida!